Bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Estou aqui com um convidado aí especial, todos os convidados são especiais, eu trago aqui pessoas que moram no meu coração, amigos e irmãos em Cristo, e hoje para nos compartilhar, né, de tudo aquilo que ele tem recebido do Senhor, está o pastor Eliezer. Pastor Eliezer, já quero dar boas-vindas para você, meu amigo, ao podcast Tel Veritas. Bom, um abraço, a paz aí para todos, a paz para você, Leandro, todos os Amém. nossos telespectadores. E é um prazer e uma alegria muito grande estar com você aqui, prestigiando aqui esse trabalho maravilhoso, incrível, que eu tenho acompanhado, viu, Tel Veritas. Glória a E Deus. tem sido bênção aí, quem não se inscreveu ainda, ó, se inscreva no canal aí, que é bênção de Deus, viu? Amém. Tamo junto. E para quem não sabe, o pastor Eliezer foi um dos apoiadores, né, desse projeto. Eu comecei ali pelo Spotify, né, contribuiu já com algumas reflexões da palavra de Deus, né, até assuntos como nós vamos tratar hoje, né, sobre essa questão aí do suicídio, né, que tem acontecido no meio cristão e também no mundo afora, né? Sempre houve isso, mas hoje a gente tem se preocupado ou dado mais atenção, né, para esse assunto, né, pastor? Então, um pastor que, além de pastor, né, é formado em psicologia, né, e tem utilizado de tudo aquilo que já estudou, já recebeu do Senhor para ajudar as pessoas, né? Então, pastor, assim, para a gente começar aqui esse bate-papo, né, eu gostaria de que você se apresentasse, né, como você conheceu a fé e ali depois como você foi desenvolvendo isso e chegou, né, a estar esse lado hoje aí compartilhando tudo isso com quem você se depara. Ah, ótimo. Bom, eu conheci a fé de uma maneira muito especial, né, Leandro? Assim, no ventre da minha mãe, né? Eu sou daqueles famosos que nasceram em berço evangélico, né? Certo. É uma alegria, um privilégio e também uma responsabilidade. Uhum. Minha vida tem sido pautada nisso, né? Eu tenho muito como pano de fundo de toda a minha trajetória, da minha formação, eu sempre levo o evangelho comigo de Cristo, né? Como o baluarte, né? Como aquele que vai me direcionando para aquilo que Deus deseja, né, para a minha vida. E aí eu busquei uma formação em humanas, então eu comecei estudando um pouco de teologia, sempre gostei de teologia, então fiz seminário, né, porque lá, meados ali da minha adolescência, eu tive a experiência, Leandro, de trabalhar com jovens, né, e trabalhando com jovens, assim, bastante desafiador, e são muitas demandas, assim, que a gente precisa ficar bastante atento com adolescentes, com jovens e tal. E ali me despertou muito a curiosidade de entender um pouco mais sobre as emoções, sobre comportamento humano. E quando fiz seminário e depois também fiz um curso de convalidação em teologia, sempre tem psicologia no meio. Sempre tem, É. né? Psicologia é uma área do conhecimento que estuda a parte do comportamento humano, né, da psique, é bastante amplo, estuda questões também de cognitivas, emoções. E eu sempre tive, Pastor Leandro, a vontade, assim, o interesse de estudar mesmo, fazer uma formação em psicologia. Então, eu fiz a minha formação em teologia, e, paralela à teologia, devido ao meu trabalho, né, eu trabalho também na área comercial, né, Certo. na área de negócios, eu também me formei em marketing, né? Mas sempre tive o interesse de psicologia. E quando me apareceu a oportunidade, eu consegui me formar, graças a Deus, né? E eu sempre trazendo o meu interesse de estudar psicologia dentro do espectro da religião, né? Certo. Porque hoje, Leandro, não sei se você assim tem acompanhado os nossos ouvintes também, é muito dividido a questão da psicologia no meio cristão, né? Então Sim. você tem uma ala da igreja cristã que apoia e acolhe muito os estudos da psicologia, entende que é uma ferramenta importante, e você tem uma ala que é um pouco mais radical e que não aceita muito a Verdade. psicologia, né? Eu costumo Preconceito. dizer que eu fico ali no meio, eu às vezes apanho um pouco dos meus colegas de psicologia que não gosta de falar de religião Uhum. e apanho um pouco também na igreja, porque tem pessoas que não gostam
de que falemos de psicologia, né? Sim. Mas eu penso, Leandro, que o mais importante do que falar de psicologia, teologia ou qualquer área do conhecimento é nós falarmos sobre a vida das pessoas, é falarmos sobre saúde mental, falarmos sobre emoções, e é por isso que eu me pauto, né? Então eu me preocupo hoje com saúde mental dos líderes religiosos, né? Saúde mental do cristão, o que o cristão faz para ter uma boa saúde mental, porque você viver o evangelho, você ter Cristo é maravilhoso, né? Cristo, sem dúvida nenhuma, ele é Amém. suficiente, Glória a Deus. mas Cristo também nos deixou ferramentas, Cristo também deixou áreas do conhecimento, né? Para que você pudesse, através dessas áreas também, ajudar e abençoar outras pessoas. Então, meu trabalho ele tem sido um pouco assim, ele é muito gratificante, mas ele também é muito desafiador, Verdade. porque é quebrar um pouco de alguns paradigmas, é derrubar um pouco assim alguns preconceitos, algumas barreiras, para que os nossos irmãos eles entendam que sim, é possível você falar de psicologia, você falar de psicoterapia, de cuidados na saúde mental, sem, contudo, abrir mão de qualquer um dos seus princípios, dos seus preceitos de fé, né? Muito pelo contrário, vem se somar para que você possa ter uma vida boa, completa, em todos os âmbitos, né? No físico, no espiritual e no mental também. Eu Sim. gosto muito de uma abordagem que é a abordagem psicossócio espiritual, Certo. biopsicossócio-espiritual, porque ela pensa no homem como um todo. Então, ela não Certo. pensa no homem só num pedaço, só o corpo, ou só a alma, ou só a cabeça, só a mente, não. Ela pensa no homem como um todo, né? Então, Certo. é mais ou menos por aí que eu tenho trabalhado, né? E Poxa. agora nós estamos às vésperas do Setembro Amarelo, que é uma campanha que é feita para conscientizar sobre a importância de se cuidar, de se pensar na saúde mental. Então, a gente fala muito no Setembro Amarelo, uma prevenção ao suicídio, e eu penso que sim, a gente precisa falar desse tema, né? Mas eu gosto muito de ver o outro lado da moeda, eu gosto de falar de vida, né? Eu Certo. gosto de falar de fortalecer os nossos alicerces de vida, nossos valores de existência, sentido de vida, porque se nós nos pautarmos assim, nós não vamos precisar ficar falando muito no suicídio, né? Que infelizmente, Pastor Leandro, é uma realidade triste. É uma realidade triste no meio cristão mesmo, né? Porque aumentou muito, consideravelmente, o nível de suicídio entre líderes religiosos, Meu né? Deus. É assim uma coisa assustadora. Então, pastores, líderes, né, das mais diversas áreas do cristianismo. E eu estou falando aqui evangélico, né? Cristão, a gente está Uhum. falando, mas também no meio católico, tá? Inclusive lá no canal, na TV Escuta, eu tenho vídeos gravados também, não só falando desse assunto de pastores, mas também alguns casos de padres, Certo. né? Que infelizmente dão cabo da própria vida. Meu Deus. E isso, Pastor Leandro, é muito, assim, assim, isso mexe muito com a gente, né? Porque Com como que certeza. um líder que fala de fé, né, que tem o evangelho, que tem Deus, como que ele chega a esse ponto, né? Então ele chega porque é humano também. E Sim, sendo humano, nós precisamos falar sobre isso. com certeza. Você já citou, né, pastor, aqui sobre Jesus. Sim. E assim, eu tenho Jesus como o maior psicólogo de todos. Nós Tem temos. até um livro, né? Jesus, o maior psicólogo que já É existiu. do Augusto Cury, né? Não é isso ou Não, não? ele é do Macker. Eu esqueci o nome dele agora. O nome dele agora. Ele é um americano. Eu lembro Mas o que. Augusto Cury também fala muito nessa área. É um Isso, psiquiatra, né? isso. Brasileiro. Eu lembro que eu enfrentei um processo, acho que eu já falei para você também, de ansiedade, depressão. E eu li dois livros do Augusto Cury que ele citava muito a Bíblia e Jesus e exemplos dos apóstolos, né? Acho que é Ansiedade 1, Ansiedade 2, enfim. E ele tinha ali como Jesus como o maior psicólogo. Sim. E imagina, né? Para lidar com diversas emoções dos seus discípulos, né? O que Jesus não fazia. Só que a gente não via Jesus ele criticando. E eu acho que assim, hoje vamos falar um pouquinho do nosso meio, que é o meio cristão.
existe muito aquela cobrança, aquela autocobrança que nós já temos e aquela cobrança externa que vem realmente, às vezes, de repente, da liderança, de querer uma perfeição, né? Que Jesus nunca buscou, né? Essa perfeição em nós. Ele sabe que nós somos falhos. Nós só conseguimos ou chegamos a algum lugar porque dependemos dele. Então, acho que a cobrança ali, a crítica, tudo isso vai fazendo com que esse cristão que nós falamos aqui, citamos padres, pastores, acabaram deixando, né, essas críticas entrarem nos seus corações e começaram a se afundar num abismo até tomar a última decisão, que seria o suicídio, né? E falando disso, pastor, Jesus como nosso maior psicólogo, hoje, para manter a saúde espiritual, né? Saúde que a gente fala espiritual e também que reflete na saúde emocional, enfim, no corpo inteiro, dá algumas dicas. Você como psicólogo, né? Dá Sim. algumas dicas para nós e para quem está acompanhando. Claro, claro. Bom, só para lembrar, só para a gente frisar aqui, o Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é do Mark Becker, Mark Beck, que é opa, então americano, né? corrigindo aí, Então é né? um livro bastante recomendado, já é uma dica. Já fica uma dica de livro. Porque, na verdade, o que, que o Becker faz aqui? Ele é psicólogo também, né? É um psicólogo que ele teve uma experiência de conversão. E aí ele se apaixonou pelo evangelho. Então ele pega alguns casos clínicos, obviamente, guardando todo o sigilo e tal, e usando nomes fictícios, e desenvolve esse livro, né, falando dos aspectos que ele atende em clínica com a realidade humana das pessoas que ele atende na clínica, né? Certo. Porque, de fato, Jesus ele lidou com as realidades humanas de perto, Com né? certeza. Jesus lidou com os dramas dos mais diversos das pessoas. Então, não existe alguém que seja mais interessante de nós olharmos como uma figura, não só como nós olhamos para ele como nosso Salvador, mas também como um grande mestre, Sim, né? E como alguém que verdade. acolheu e sobreacolheu as pessoas, né? Então, para falar de dica, esse livro aqui é uma dica muito legal, Boa. né? Você falou do Augusto Cury também. O Augusto Cury também é um profissional, é um psiquiatra, né? Ele é um Sim, médico que teve uma experiência também com Cristo, sobrenatural, né? E ele trabalha nessa área, né? Também falando, né, para os cristãos, principalmente, a respeito da importância de você cuidar do seu coração, cuidar da sua mente. Porque é interessante, né, do que assim, a própria palavra, né, psi, né, de psicólogo, ou de psiquiatra, ou de psicanalista e tal, a própria palavra psique, ela tem a ver com alma, né? Ela tem a Uhum. ver com essa nossa relação de alma, tem a ver com a relação das nossas emoções. Então, tem tudo a ver, a meu ver, né? Assim, a maneira que eu enxergo de uma forma geral, tem muito a ver com a nossa integralidade como pessoas, como ser humano. Uhum. Tem muito a ver com a espiritualidade, né? Então, pode falar, eu vou deixar mais uma dica aqui Pode deixar quantas que você quiser, para quanto quem, mais melhor. para o pessoal que está nos acompanhando, aí os irmãos, os pastores também, que ainda não leram, leiam Viktor Frankl, né? Porque Viktor Frankl foi um psiquiatra e um terapeuta austríaco, também interessante que Viktor Frankl, ele é de Viena, assim como foi o Freud, né? O Certo. Freud foi o criador da psicanálise, que é o mais conhecido, né? A Verdade. gente fala muito de Fala muito Freud. de Freud. E o Viktor Frankl, como Freud, ele era judeu. Verdade. Então ele teve uma relação muito próxima com fé, com religião. Mas diferente de Freud, que Freud tratava a religião como um objeto de estudo, mas Certo. Freud ele se distanciou um pouco da religião, tanto é que quando ele desenvolve a psicanálise, ele diz o seguinte, Leandro, ele diz, olha, eu quero que a psicanálise ela seja totalmente a parte da medicina, a parte da religião, a parte de qualquer outra ciência, Certo. né? Então, eu quero que ela seja uma ciência exclusiva. Tanto é que eu não sei se você sabe, né, assim, os ouvintes, né, o pessoal que está nos acompanhando,
que para você ser um psicanalista, você não precisa ser um médico ou ser um psicólogo. Não precisa, Você realmente. pode fazer uma formação em psicanálise, né? Tem muitas Isso. escolas boas em psicanálise. Você se torna um psicanalista, um psicoterapeuta. Uhum. Mas o Frankl, ele já teve uma relação muito mais aberta e próxima com o divino. Tanto é que ele vai trabalhar conceitos de espiritualidade, tá? Certo. Por quê? Porque Freud e Frankl, ambos de Viena, inclusive o Freud criou a psicanálise. Aí nós temos o Adler, que é um psicanalista também, que foi também um discípulo de Freud. Ele cria uma psicanálise, mas com outro foco, ele trabalha a psicanálise com outro foco. Uhum. E você tem o Frankl, que é o criador da logoterapia. Então ele é Certo. considerado a terceira escola vienense de psicologia. E por que eu gosto muito do Frankl? Porque o Frankl, ele deu vazão para falar da espiritualidade. Mas como que isso aconteceu, Leandro? Assim, isso aconteceu, cara, na fornalha da aflição. Meu Porque o Deus. Freud, quando ele teve a oportunidade de sair, porque assim, qual que era o contexto? O contexto era da Segunda Guerra Mundial e os judeus estavam sendo perseguidos, né, Sim, na época pelo nazismo. exato. Então, o Freud teve a oportunidade, como palestrante, era conhecido no mundo, de ir para os Estados Unidos. E foi. E o Frankl teria a mesma oportunidade. Mas o Frankl, cara, olha só o que aconteceu. Ele, andando pela cidade de Viena, ele entrou numa igreja e ele é judeu, mas ele entrou numa igreja e viu lá escrito um dos mandamentos, que é honra teu pai e tua mãe. E aquilo ficou muito sabe, na Uhum. mente dele e tal. E ele pensou o seguinte: se eu for para os Estados Unidos, o máximo vai eu e a minha esposa. Eu vou ter que deixar o meu pai, vou ter que deixar minha mãe, deixar os filhos, deixar as pessoas que eu amo. Uhum. Então ele resolveu ficar. Meu E aí, um Deus. pouco depois, quando os nazistas invadiram a Áustria, ele foi para os campos de concentração. Então, nos campos de concentração, ele continua desenvolvendo a sua teoria da logoterapia. Então, a, a, a psicoterapia de Viktor Frankl, inclusive, é a terapia do sentido da vida. Certo. Pra você ter uma ideia, Pastor Leandro, o Viktor Frankl ele conseguiu zerar o índice de suicídio entre jovens em Viena. Meu Deus. Entendeu? O tamanho era a grandeza do trabalho dele, do investimento Sim. que ele fez na logoterapia. E ele sobreviveu aos campos de concentração. Né? Então, o Viktor Frankl morreu em 87, se não me engano. Esteve no Brasil, inclusive. Nossa. Chegou a vir em Brasil, em Porto Alegre, para uma convenção. E ele nos traz um dos pilares da sua teoria é a espiritualidade. E é interessante quando a gente fala da espiritualidade, porque a espiritualidade ela pode ser dimensionada tanto por nós que temos fé, que acreditamos em Deus, que temos a nossa vida religiosa também, como até por um ateu. Porque espiritualidade é uma forma de eu dimensionar alguma coisa que está para além de mim, né? Exato. Só que o Viktor Frankl nos ensinou que nós podemos e temos um recurso que vai muito para além dos recursos que nós temos aqui agora, né? E é interessante, pastor Leandro, porque é isso que nós falamos no Evangelho, Verdade. né? E se tem uma coisa que, se eu pudesse deixar aqui, hoje, aqui para pastores, para os líderes, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que nós não podemos esquecer disso. Nós temos um recurso que, infelizmente, não são todos que têm, É. que é esse recurso da fé, né? Que é um recurso da oração, que é um recurso de saber que nós podemos contar com Deus nas situações mais difíceis e complicadas da nossa vida, né? Verdade. Então, nós não podemos abrir mão disso, porque existem as técnicas, né? Então, acho que na psicoterapia, nas psicologias, nós trabalhamos técnicas que, de fato, comprovadamente, cientificamente, ajudam as pessoas Exatamente. a ajustar a mente, a trabalhar ah, ah, as confusões, né, que nós somos diretamente bombardeados todo dia, é muita coisa, é muita meta, é muita pressão, são pressões políticas, né, são pressões religiosas, familiares. Então, a psicoterapia, ela contribui, ela ajuda muito, Sim, muito mesmo, com né, para as certeza. pessoas colocar cada coisa na sua caixinha e saber Verdade. tratar cada coisa a seu tempo, dando a prioridade que cada coisa precisa, Sim. né? Mas dentro dessas caixinhas existe
a questão que nós não podemos esquecer, que é o nosso recurso maior dentro da espiritualidade, que é a nossa fé, né? Que é a nossa fé. E nós pensarmos em fé para o cristão não é nada fora, não falamos de um absurdo, porque é algo que está no nosso DNA, está na nossa vida, na nossa vivência, né? Sim. E nós falamos aqui ao cristão, mas a fé não é um monopólio nosso só do cristianismo, né? Então, quem tem fé consegue viver melhor. Inclusive, há muitos estudos que provam isso, que a oração pode ser um importante componente de terapia. Verdade. Uma coisa interessante que as pessoas às vezes não param para pensar, a comunhão das pessoas na igreja. Sim, As pessoas vivem em comunidade, exato. sabe? Trocar ideias, sabe? Então, e aqui a gente já está falando e já deixando aqui para vocês algumas dicas, Com assim. certeza. Porque, por exemplo, quem enfrenta problemas com depressão, que todos nós podemos enfrentar. Você citou aqui o seu caso, eu tenho o meu caso também, que Uhum. também foi muito complicado. Assim como um pastor, um líder. É verdade. Essa semana eu publiquei lá no meu Instagram de um pastor que pediu licença das suas atividades, um pastor de uma igreja grande, para tratar a depressão. Entendeu? Chegou num nível de exaustão tão profundo que estava atingindo a família dele, sabe? Os filhos, a relação com os netos. Ele falou: não, opa, eu preciso dar um tempo. Certo. Meu, eu tiro o chapéu, cara. Eu dou parabéns para esse pastor, porque Com ele certeza. reconheceu que ele precisa de um momento de cura, de um momento de ser tratado, né? E quando nós enfrentamos esses processos, Leandro, a gente não pode se fechar. A É gente tem que verdade. sair para a vida. Tem que Sim. deixar, tem que sentir o sol, sentir o vento, sabe? Tem que se relacionar com as pessoas. E eu costumo dizer para quem está no processo de depressão, faça as coisas sem vontade mesmo. Pô, não tô afim de ir para a igreja, pô, não tô afim de ensaiar. Faz sem vontade. Vai. Porque na sua decisão de fazer, vai estar a bênção de Deus ali para te ajudar, para te Amém. capacitar a ir em frente. Entendeu? Sim. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos dentro ainda da teoria do Viktor Frankl, é o sentido de vida, cara. Porque será que nós não estamos colocando nossas expectativas em lugares errados, sabe? Em pessoas erradas? Será que nós não estamos colocando nossas esperanças, sabe, naquilo que é falível, naquilo que não vai nos dar uma base legal, né? Verdade. Então, para perder o sentido, cara, é muito, infelizmente, cara, é muito rápido, é muito fácil, né? Enquanto eu estou falando de Viktor Frankl aqui, vai ter muitos psicólogos aí, muitos terapeutas que quando criticam a fé, criticam os autores religiosos, eles vão falar, por exemplo, do niilismo de Nietzsche. Uhum. Que o niilismo de Nietzsche diz? Cara, nada tem sentido. Sabe? Mete o pé pela mão, faz o que você quiser, o que vier na sua cabeça. Vai curtir, vai, sabe? Não tenha. Não se importe, sabe? Com nada. Aquela Enfim, vai falsa curtir. liberdade, né? Liberdade, vai É. curtir, faz o que você quiser da vida e tal, porque a vida não tem sentido, você vai morrer e tudo vai acabar. O cristão, ele não tem como viver uma teoria dessa. Não tem. Não tem, por quê? Porque o principal sentido da vida dele é Cristo. E se nós levarmos isso a cabo mesmo, sabe? Nós, Sim. nós vamos viver o que, por exemplo, o apóstolo Paulo falou, né? Todas as coisas contribuem juntamente Falou bem. para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. Até aquelas que a gente acha que Que não, não, é exatamente. né? Porque a gente imagina que a gente está em Cristo e vai ser tudo maravilhoso, não vamos ter nenhum, sabe, nenhum contratempo. E não, é verdade. Os contratempos, os percalços, as provações, os tormentos mentais, os transtornos fazem parte dessa vida aqui, mas eles podem contribuir também para o nosso crescimento, entendeu? Para o nosso elevo espiritual. Então, cara, o suicídio é uma coisa
muito difícil, pastor Leandro, de você dimensionar, É, porque ele tem uma dimensão muito pessoal. Eu costumo pensar, e eu gosto dessa teoria, que, na verdade, quem chega ao ponto de perder o sentido de tudo, sabe, de tirar a sua própria vida, na verdade, ele está querendo acabar com a dor. verdade. Tá? A dor está muito grande, alcançou um nível muito profundo. E a dor é possível tratar, tá? A dor é possível tratar, Com né? certeza. Nós podemos dimensionar numa clínica psicológica. E eu falo de clínica, mas cara, eu acredito muito também que o gabinete pastoral, Sim. a sala pastoral, o aconselhamento, tá? Eu não vejo conflito, cara, eu não consigo ver conflito nessa questão da psicoterapia com o psicólogo e do aconselhamento. O aconselhamento é notético, é bíblico, beleza, mas a psicoterapia é técnica, é ciência também que pode junto contribuir, né? Sim. E eu falo isso porque, por exemplo, nós temos autores como Jane Addams, que é um psicoterapeuta, um psicólogo americano, um pastor também. Ele tem um livro, inclusive, que eu tenho lá na minha estante, que é o Aconselhamento Cristão, que ele bate frontalmente, fala, não, o cristão não precisa de filosofia, de psicologia, o cristão não precisa ir na clínica psicológica. E aí muitos vão por esse caminho, né? É Então, verdade. eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque você lê, né? A gente vai ler muitas coisas, mas tem que saber filtrar também, Exatamente. tá? Porque, sim, existe, mais uma vez eu falo, né? Estamos falando bastante dessa questão, porque sim, existe a fé, mas sim, existe a ciência que pode contribuir com a fé também, fé e razão, né? Por isso que eu Caminham gosto, juntas, né? anda juntas. Por isso que eu gosto, por exemplo, do Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores do mundo cristão, ele trabalhou muito bem essa junção de fé com razão, Sim, que elas se complementam, uma não anula a outra. E, verdade. através dessa filosofia de Tomás de Aquino, nós temos hoje, por exemplo, uma abordagem da psicologia, que se chama psicologia tomista, que é mais utilizada pelos católicos, pelos irmãos Certo. católicos. Uhum. É uma psicologia muito difundida no meio deles. Eles usam toda a base da filosofia tomista, do Tomás de Aquino Certo. para trabalhar a fé e razão, porque Aham. uma não anula a outra. Todas essas áreas da ciência podem ser instrumentos para glorificar o nome do Senhor, para salvar vidas, para abençoar vidas, né? Eu acho que a gente não pode se pautar por gente que desenvolve as suas próprias teorias e, sabe, são pessoas que não estão abertas ao debate, ao diálogo, né? Então, e querem, na verdade, criar futrica, sabe? Criar confusão. Cara, a gente tem que se apartar disso Com e certeza. entender que se Deus deixou aí pra gente as ferramentas, vamos usá-las, né? Porque Deus pode nos abençoar através disso. Aliás, eu te falo o seguinte, Leandro, que quando eu fiz seminário, eu tinha uma expectativa de ser pastor, entendeu? Porque você vai ser seminário, você vai ser Sim. pastor, né? Aham. E até hoje o pessoal me chama de pastor, fala, não, você vai ser pastor ainda. Eu não sei qual o que Deus quer, né? Qual vai ser o mistério de Deus para minha vida, se algum dia eu vou dirigir uma, não sei. Aham. Minha vida está na mão dele. Sim. Mas eu tenho visto minha trajetória e como que Deus te usa de outras maneiras. Então, quando eu recebo pessoas na clínica, e deixo claro, né, porque para os meus colegas psicólogos também, que na clínica nós trabalhamos a psicologia, trabalhamos a Isso. abordagem que eu trabalho, que é a psicologia analítica. Também Certo. gosto muito da logoterapia, né, do Frankl. É, mas, assim, o meu maior público é um público cristão, cara, de igreja. Olha só. Você entendeu? Então, o paciente, ele sendo um religioso, ele pode levar para a clínica o que ele quiser. E lá vai falar o que Exatamente. ele quiser, entendeu? É o Sim. espaço dele ali também para trabalhar. Porque eu sempre falo isso para os meus colegas também que são psicólogos, que não gostam de falar de religião, né? É, que o meio religioso, cara, ele produz muitas neuroses, sabe? Uhum. Transtornos mesmo religiosos. Gente, Nossa.
perturbada, cara, assim, infelizmente, Meu Deus. que está na igreja, tá? Então, isso vai para a clínica. Então, pessoas que chegam ali e, ó, vou para a igreja, é religiosa, é legal, é bonito, sabe, faz tudo, reza a cartilha, mas está extremamente transtornada, Meu sem Deus. significado, sem sentido, vivendo uma vida totalmente desconectada com a realidade. Ou seja, era para ser uma pessoa mais equilibrada, né? No caso. Todo mundo olha e vê assim, o Sim, cristão é aquele que tem uma vida equilibrada, uma vida espiritual, né? Tem o seu trabalho, sua família, mas no caso lá na clínica, então você se depara com muita gente machucada, machucada. que veio da igreja para, vamos supor, se consultar com você, que ali se depara com um psicólogo na sua formação, mas que também tem a sua espiritualidade. Que eu sei que por até mesmo por questão de não entrar, né, na parte espiritual, o psicólogo ele fica mais na questão do que ele aprendeu Da na ciência. ciência, isso, na Sim. questão da ciência. Mas aí, quando a pessoa cita, de repente, que é alguém que frequenta, aí você pode entrar e começar a auxiliar nessa parte também, né? Claro, porque o site de psicologia, quem manda, cara, é o paciente, sabe? O profissional tá ali para escuta ativa, entendeu? Certo. E para conduzir ele dentro do encontro que ele vai ter com ele mesmo. Tem muita gente que vai para o psicólogo, para uma clínica, com a expectativa de que o psicólogo vai ajudar ele a tomar as decisões. Não, olha, ele vai me indicar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Por exemplo, no nosso meio Aham. cristão, tem gente que vai com uma demanda, por exemplo, de uma igreja, está ferido com uma igreja ou com um líder e tal, espera que o psicólogo dê a receita para ele. Não, ó, muda de igreja então, vai para outro lugar. Não faz isso, cara. Não faz, psicólogo não faz isso na clínica. Aham. Isso pode até ser tratado num gabinete pastoral. Às vezes eu também atuo como conselheiro, como aconselhamento. Eu tenho formação em aconselhamento também, né? Pastoral, né? Aconselhamento Tenho. pastoral. E graças a Deus foi uma oportunidade, uma porta que Deus me deu também, porque às vezes o pastor me convida e eu atuo também lá dentro da esfera do aconselhamento. Certo. Ali é no tético. Ali nós vamos trazer a Bíblia, vamos entrar, falar, olha, vamos confrontar aqui com a palavra, isso que você está falando, essa falta de conduta. Agora, na clínica psicológica, qual que é a diferença? Assim, que eu percebo quando você entende um pouco da área. É que a pessoa está falando, você já sabe onde que ela vai chegar. Entendeu? Sim. Então, ela está falando, você está na escuta, entendeu? Ela vai falando e você vai colocando alguns pontos e ela vai se achando. Ela vai se encontrando. Entendeu? Então, é fantástico, cara. Assim, é uma viagem. Eu, eu sempre indico, assim, sempre falo para as pessoas, se puder, faça a psicoterapia. Agora, a psicoterapia, ela acontece dentro desse resultado que eu estou colocando aqui, quando há também uma sinergia com o terapeuta, com a terapeuta, né? Certo. Então, lá no projeto nosso, no Escuta e Reflexão, por exemplo, como eu recebo um público muito religioso, eu Uhum. procuro fazer primeiro uma triagem para me entender um pouquinho do perfil, que é mulher, se é homem e tal, o que ele busca. E aí eu já sei mais ou menos o terapeuta que tem um perfil que vai atender aquela pessoa. Então, às vezes é uma demanda familiar, uma demanda de casal, outras são demandas profissionais, outras são conflitos existenciais e tal. Então, a gente já sabe mais ou menos, a gente tem uma parceria, uma confraria, né? Temos a Aham. parceria que a gente encaminha para Acaba esses... direcionando, nem é você Exato. que atende, no caso, a pessoa, talvez. Tem cristão, tem irmãos que chegam para mim e já falam assim, olha, eu quero um cristão. Já. Tá, beleza. Aí tem os meus colegas, o Porque vai psicólogo. entender mais do contexto que ele vive, talvez ali, Sim, né? Já, né? Porque por exato. ser cristão E também. tem muita ignorância no tema, né? Porque temos que falar que não existe psicólogo cristão. De fato, o termo não existe. Não Você vai lá no existe. CRP, não tem. Mas existe o psicólogo que também é cristão, que também conhece os valores, que também entende da área, né? E que é um direito do paciente, creio. Exato. Assim como pode chegar alguém para mim e falar, eu gostaria de ir no psicólogo que é um bandista. É o direito dele. Direitos também. Tá Exato. entendendo? Então, não tem problema. Porque, Leandro, não tem como correr. A religião, ela faz parte da vida do brasileiro, É. tá?
seja um praticante da religião, seja um amante da religião, seja um crítico da religião. Por exemplo, Leandro Carnal, que é um Sim. grande filósofo. Ele se Aham. diz ateu. Mas você conhece um cara que conhece mais de religião do que o Leandro Carnal, cara? Ele, o Pondé, né? Isso. Pô, né, os caras conhecem muito, cara, de religião. Por quê? Porque a religião faz parte da vida, da história, da colonização. O brasileiro é um povo de crença, Sim. é um povo de fé, né? Então, não tem como a gente correr disso. Eu sigo alguns canais que são de ateus Aham. e os caras respeitam a religião. Porque eles sabem que a religião é um instrumento também de estudo, de pesquisa, e que elas têm um impacto na vida emocional das pessoas. Com certeza. E a religião, né? A ideia da religião, até da palavra, né? É religar o homem a Deus, né? Sim, sim. Religar o homem a Deus. Agora, pelas falsas religiões, que aí o que acontece, não acontece isso. Não aproxima o homem de Deus, na verdade, aí acaba afastando. Mas como você recebe bastante pessoas que você comentou assim, existe então uma questão de despreparo, talvez, dos líderes, de quem está na frente, né? Ali na igreja. Porque todo mundo também olha a igreja como hospital. Só que igreja é igreja. A igreja não é hospital, né? Hospital, se você está passando mal, você vai lá, recebe um remédio. Na igreja, tem a cura. Nós recebemos a cura que é Jesus. E nós compartilhamos de Jesus. Então, quem vai para a igreja geralmente vai para ser curado, né? E não estou falando de maneira física, mas emocional e espiritual. Ou seja, uma pessoa que ouviu o evangelho que a palavra entrou e está começando a fazer aquela transformação. E aí a pessoa está nesse processo e de repente ela olha para o homem que também é falho, mas que está na frente ali lidando com pessoas, né? Então há um despreparo, assim, na sua opinião agora, há um despreparo de líderes, de pessoas ali que de repente poderia contribuir, igual você falou, a religião ela realmente contribui, mas a pessoa mesmo por si só, pode acontecer. Ela não vai abrir a Bíblia em casa e vai começar Sim, a se é, relacionar. é. Geralmente ela vai na igreja, ouve a palavra, aí falam para ela que existe uma Bíblia, que é o Evangelho, apresenta, e aí a pessoa vai desenvolvendo. Mas existe, assim, na sua opinião, meu amigo, um despreparo e aí faz com que agora os cristãos estão se recorrendo aí a outras ajudas, não que não seja válido, né? Estar lá numa terapia, pelo contrário, eu sou a favor, né? Inclusive eu já fiz, Sim. né? Mas há um despreparo desses líderes que têm mais machucado do que ajudado as pessoas, porque o que tem, olha, eu vou te falar assim, eu não atendo. Eu fiz um curso Sim, sim. de terapia cognitivo-comportamental na TCC. É uma ferramenta da É psicologia, uma né? abordagem É uma importante, abordagem, sim. né? Porém, ali vai também falar da parte da neurociência, da parte comportamental, e é bom para autoconhecimento. Então, fui buscar isso para eu melhorar, e entender melhor as pessoas, porque às vezes, de repente, você olha, já julga, e nós precisamos olhar as pessoas, né? Ter empatia, colocar no lugar do outro. Mas eu vejo que há um despreparo, porque eu nem me atendo, mas o que chega de gente para falar comigo, poxa, aquele tô ferido com fulano de tal, fulano de tal, e aí é família, envolve também a questão da igreja. E aí, meu amigo, nessa parte assim, há um despreparo, né, assim, de líderes religiosos que têm, né, dado mau exemplo, vamos dizer assim. Olha, Jesus ele disse o seguinte, né, que quem precisa de médicos são os doentes, né, não são os sãos. Então, Exato. a gente entende que quem converge para as igrejas são pessoas machucadas, pessoas que estão com diversos tipos de situações e que sim, Leandro, acredito, cara, que o líder religioso, a gente precisa orar muito pelos nossos líderes, né, nossos Sim. pastores, porque eles precisam sim ter um mínimo de preparo, cara. Então, acho que existem falhas estruturais, tá? Então, se você pegar, delimitando aqui para o nosso, vamos deixar, para deixar no nosso quintal pentecostal. Certo. Nós somos, assim, Isso. pentecostais, ainda o maior número ainda no Brasil de evangélicos, tá? É, cara, até a década de 70, 80, cara, era proibido, por exemplo, fazer seminário para alguns É, líderes. Não verdade. precisava, não, teologia, não A precisa letra teologia, a letra mata, por aí mata. vai. Aí, quiçá, psicologia, cara, sabe? Então,
Graças a Deus, isso vem mudando muito. Por quê? Inclusive, algumas igrejas, ministérios grandes, como posso citar aqui a Assembleia de Deus, da qual eu também faço parte, mas ela sofre processos. Processos. Meu Então, Deus. o pastor José Wellington, por exemplo, da CGADB, ele foi chamado algumas vezes diante de juízes, em tribunal, para responder comportamento de alguns dirigentes, de alguns líderes. Meu Deus. Então começou a ter algumas mudanças. Eu me formei na FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é do Belenzinho, né? Aham. Da Assembleia de Deus aqui do Belém. Cara, quando eu me formei, o seminário, assim, você não via investimento, você não via, sabe, muita coisa de mudança. Hoje, tá incrível aquela escola. Professores de outras denominações, Nossa, que legal. sociólogos, psicólogos. Então você vê que está tendo, nós percebemos que está tendo uma mudança, graças a Deus por Graças a isso. Deus, Por verdade. quê? O despreparo do líder é ruim para o membro, né, que espera isso também de um líder, né? Às vezes cobra demais também, como eu disse aqui, a gente precisa orar e apoiar também os nossos É, não líderes, jogando tudo pra não eles, né? jogando tudo para ele. Exato. Acredito que o líder tem que ter uma boa equipe, ele Sim. tem que estar assessorado de pessoas que apoiam, que oram com ele, que estejam com ele, que vão ajudar ele nessas áreas, por exemplo, emocional, as áreas de acolhimento. E também não é só ruim para os membros, é ruim para o próprio líder. Sim. Como eu disse aqui há pouco, tem pastores que estão pedindo para sair, cara, estão desistindo até, É. porque a pressão é muito grande. Aí entra numa exaustão, numa depressão, para não chegar, porque nos casos igual a gente tem visto de pastores que se suicidam, esses pastores eles pedem para sair. Porque, cara, suicídio também precisa ter coragem, né? É Por isso verdade. que eu falo, é uma coisa muito delicada de lidar, que a gente jamais deve julgar alguém que chega a esse ponto. Sim. Mas nós temos que trabalhar para que não se chegue nesse ponto, que as pessoas Exato. entendam o valor da vida. Tanto é que agora, Leandro, nós vamos começar uma campanha lá no canal, né, no TV Escuta. Quero convidar todos para participar com a gente. Eu vou Isso. divulgar lá, legal. Vamos falar sobre A Vida é Bela. Então, nós vamos levar lá psicólogos, terapeutas e tal, para a gente falar, vale a pena viver. Cristo nos deu a vida para que a gente possa viver plenamente. Agora, falando um pouquinho dessa questão do despreparo, eu penso que começa assim nos seminários, começa no incentivo que temos que dar para os líderes, os membros apoiar esses líderes. Agora, eu tenho me dedicado também, Leandro, devido às demandas que eu recebo, a trabalhar um pouco também de transtornos de personalidade, tá? Então, uma coisa na psicologia é transtorno mental, transtorno emocional, que nós podemos colocar aí as depressões, os diversos tipos de ansiedades, e, enfim. Nós temos também um outro aspecto que é o dos transtornos de personalidade. E esses não existe um remédio. Do que eu estou falando? Lá no nosso DSM, nós temos catalogado pelo menos três níveis de transtorno de personalidade. Chama de 3 clusters, né? 3 áreas. Certo. E não dá para a gente falar todas aqui, mas na área 2 tem pelo menos 2 ou 3 ali que a gente fala muito, Certo. que é o transtorno de narcisismo Tá. e o transtorno de borderline, né? Nós temos também o transtorno que a gente fala muito, que é o antigo psicopatia, que agora é o antissocial, Certo. tá? Cara, e a igreja, ela infelizmente, assim, cara, ela é um antro também, infelizmente, de acolhimento de pessoas com transtorno de personalidade. Porque Sim. já está comprovado que, por exemplo, muitas personalidades narcisistas que gostam de destaque, que gostam de reconhecimento, procuram também se esconder na religião. Entendi. E aí você não tem só membros ou só líderes, você tem pastores, você tem, sabe, obreiros, pessoas com traços narcisistas. E essas pessoas, cara, se elas não se curam dessas feridas, elas acabam ferindo outros, tá? Então, infelizmente, nós temos um desafio muito grande para lidar na igreja, porque às vezes eu, como psicólogo, as pessoas falam, você fica analisando as pessoas, né? Não, cara, não é isso, de você ficar analisando. Mas, de fato, alguns comportamentos você começa a perceber, isso vai para a clínica e você começa a analisar com as técnicas, é aí que a ciência nos ajuda bastante, e o discernimento espiritual também, Sim. né? Para você Exatamente. discernir, você começa a ver que a coisa é crítica, cara. A gente, infelizmente,
Tem muitos líderes que trabalham com imposição, querendo buscar destaque, holofote, entendeu? E não olha para as necessidades ali da ovelha, das pessoas, porque isso não é o mais importante, infelizmente. O mais importante é atingir as metas, o mais importante é que a minha igreja seja um destaque, é que eu ganhe da concorrência que está brava, Exatamente. entendeu? Hoje nós Verdade. temos modelos e tipos de igreja para todos os tipos de crentes, né? Então eu preciso me adaptar a todos esses formatos. Então, nada melhor do que líderes que são narcisistas, Que líderes tem esse perfil, que né? têm esse perfil porque o narcisista ele tem um perfil que é assim, Leandro, ele busca o que é interesse dele. Certo. E nessa de buscar o que é interesse dele, ele usa quem ele tiver que usar, cara. Ele usa as pessoas. Entendeu? E ele é muito desprovido de empatia. Não é que ele não tem empatia. Diferente de um psicopata, por exemplo, que não tem, ele não tem mesmo. O psicopata já foi Uhum. comprovado que ele tem um desvio mental, comprovado pela neurociência, não tem empatia. O Certo. narcisista não. Ele até pode ter, mas ele usa essa empatia por conveniência para adquirir algo que vai dar um resultado que ele espera que seja. Então, esses líderes escutam pouco, têm muita pouca paciência, entendeu? Delega muitas coisas. Se sai fora do controle Sai dele, fora. já tá, né? Ele é centralizador, né? Centralizador, ele só quer o bônus. Ele não quer ônus. Ele nunca assume culpa, sabe? Ele é daqueles líderes que bate na mesa. Eu vou dar só um exemplo aqui que eu não quero polemizar. Eu não quero polemizar, mas assim, eu não vou citar o nome, mas eu publiquei o suicídio de um pastor de uma igreja grande aqui no Brasil. Certo. Ele estava na Bolívia. Entrar no canal você vai ver. E esse pastor estava com a esposinha dele. A esposinha falou: meu marido, gente boa, um cara do bem. Nunca imaginei que ia chegar nisso, infelizmente. Meu Deus. E ele se suicidou de uma forma horrível, cara. Horrível, horrível. O líder desse irmão, que é um grande líder aqui no Brasil, veio nas redes sociais e ironizando, sabe? Falando: eu não tenho nada a ver com isso, ele fez porque ele quis. Cara, a gente chega a esse nível, sabe? A nossa conversa pode chegar a esse Nem nível, se sensibilizar, nem se né? sensibilizar. Nem por falsidade ali, né? A pessoa falando. Sim, eu Isso. digo falsidade, obviamente. Mas nem pra Disfarçar, maquiar, disfarçar um disfarçar. pouco. Disfarçar é falar, Ou então não. não fala nada. Ou não falar nada. Ignora. Que a gente ia Exato. falar: pô, tá vendo? Tá ignorando e tal. É, Mas agora a gente tem certeza que eles não ligam, cara, pros pastores, pros líderes. Não liga pra saúde mental, pro bem-estar deles. Né? E eu já estudei um pouco também essa denominação, então eu sei que é uma praxe, cara. Infelizmente. meu Deus. Entendeu? Infelizmente isso acontece. Eu já participei de reuniões assim, de obreiros, porque eu fiz um trabalho também. Eu fiz um mestrado no Mackenzie em ciência da religião. Então eu fiz pesquisa na nossa área pentecostal. Então eu visitava eventos, cultos e tal, para também levantar dados. Certo. Eu vi cada coisa, cara. Meu Deus. É líder que fala alto, que grita, bate na mesa, sabe? Então, sim, nós estamos precisando de uma cura também aí nesse aspecto no altar, de líderes que venham reconhecer que precisam também de uma imersão, sabe, né, nessa questão até espiritual, eu considero, sabe, de melhorar, higienizar a sua mente, olhar um pouco mais qual que é o meu propósito aqui, qual é o problema? É o reino de Deus? É o evangelho? Então a gente precisa viver isso plenamente, né, de cuidar de pessoas, Então a igreja que se preocupa com o seu líder, com o seu pastor. E às vezes eu pergunto aqui até para os membros, né? Você que é membro de uma igreja, você já conversou com o seu pastor, já perguntou para ele, por exemplo, se ele faz rotina de exames, né? No É, médico, se ele já fez alguma vez psicoterapia para cuidar um pouquinho da saúde mental. Ah, mas ele não vai querer ir no psicólogo da A, B, C ou D, mas existem hoje muitos psicólogos dentro da igreja, cara. Está crescendo muito, é verdade. muito, muito. Nós temos um psiquiatra, que é o Ismael Sobrinho, se você tiver oportunidade, Acho que conhece? eu sigo ele, se não me engano. Traz ele. Esse cara é fera. Se conseguir trazer ele aqui, será um psiquiatra. Ele estourou, né, no Instagram, nas redes Aham. sociais. Ele É. é uma bênção. Psiquiatra, um médico. E ele fala para os crentes.
Olha, se preocupe, sabe? Se preocupe com a sua vida, se preocupe com o seu líder, com o seu pastor, né? E o pastor da mesma Verdade. forma, é uma via aí de mão dupla, né? E o pastor é para cuidar da ovelha, é para estar ali, sabe? Vivendo o reino de Deus plenamente. E a gente não consegue fazer isso entrando numa lógica de mercado. Porque, cara, a lógica de mercado é complicada, ela é competitiva, ela É, defrauda, ela agride, sabe? Assim, não há saúde mental que aguente realmente. verdade. Tá entendendo? Sim. Então, você pode ver que nós estamos aqui conversando sobre saúde mental de pastores, a gente está falando, pensando em líderes, você pensou no seu, no meu pastor, em grandes líderes, É. mas no Brasil, a maior parte dos pastores, cara, são pastores operários, É. que estão nas periferias, que estão na zona rural. Ontem mesmo eu passei em frente a uma igrejinha aqui no interior de São Paulo, estava aberta lá, os membros, os irmãozinhos lá louvando, o Reunido lá. pastorzinho lá. E são homens de Deus, sabe? São Sim. pessoas que merecem respeito, que merecem cuidado também, Sim. né? Então, é um assunto que, cara, assim, dá É, pano para é manga, muito dá abrangente, muito né? debate para a gente falar, né? Mas muita coisa para melhorar, Com certeza. muito trabalho a fazer, mas que é possível, Leandro. Ah, eu creio É possível. e a minha esperança, a minha oração é essa. Porque às vezes o que acontece? A pessoa ela tá num nível de depressão, porque tem os níveis, e uma das atitudes que a pessoa tem é se isolar. Então, geralmente, o que a gente vê é que o pastor, ele precisa também ser pastoreado, né? E, de repente, tem que ver também quem é que está pastoreando ele. Então, acho que o pastor, ele tá, ou o líder, né? Como a gente está usando essa figura do pastor, mas também do líder, seja líder de jovens, da onde for, qual departamento for. Se ele está liderando, ele precisa ser também liderado, ele precisa ter com que falar, com Exato. que se abrir. Então, eu vejo uma escassez nesse meio. Sim. Tem Nossa, pastores que não têm amigo, Leandro. não tem, é O cara não tem isolado. amigo. Você não sabe, vai tomar um Guaraná, um suco aí, vai Não no, sei vai. lá, não tem. E assim, né, meu amigo, a gente sabe que Deus, ele é a favor da vida. Exatamente. Acho que o que nos momentos mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida, assim, o que Deus me trouxe à memória é aquilo que me trouxe esperança, né? Amém. Aquela palavra. Vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o Deus, ele é o autor da vida, é o único que pode tirar. Às vezes a gente passa, porque a vida, ela é como um rolo compressor, né? Uma vez o meu amigo, o pastor Rudinei, disse isso pra mim. Ele falou assim, a vida às vezes é como um Rudinei, rolo isso é bênção, hein? compressor. Meu É, Deus. vai estar aqui com a gente em breve. Ele falou, aí eu fiquei imaginando, né? Um rolo compressor gigante vindo pra cima de você. Só que ele passa por você, deixa feridas, às vezes até marcas, e só que você passa. Porque você tá com Deus, ele te protege. O rolo vai vir, né? Vai vir as situações, mas você vai sair, né, com a ajuda de Jesus. Então, assim, nos maiores momentos que eu passei de dificuldade, eu lembrei disso. E como o Deus, ele é o autor da vida, então não sou eu que vou cometer isso, né? Chegar nesse nível. Mas a gente, em alguns momentos, a gente, digo eu, passei assim até perder o sabor, sabe? Quando tudo tá colorido, mas você tá assistindo preto e branco, né? Nebuloso, né? Nebuloso, você perde o apetite, o sabor, por dissabores da vida mesmo, por questões, N questões. Seja ela no trabalho, seja ela na vida social ou na vida espiritual, né? São decepções que acontecem, mas eu sempre tive isso comigo. Deus é o autor da vida. Por exemplo, aqui ó, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém. Deus, ele deixa aqui a sua palavra dizendo assim, ó, escolhe a vida. Tá aí, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas escolhe a vida. Escolhe a bênção. Então, essa é uma palavra direcionada para você que também está acompanhando. Talvez você está enfrentando esse momento de depressão. Momento que você se isolou. Momento em que a ansiedade te pegou, a depressão, a síndrome do pânico. E ninguém está isento disso. Né? Acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei foi estar dentro da igreja
ficar imperceptível para as pessoas isso, talvez para alguns até achar que era demônio, achar que era o Satanás, a depressão, e era uma questão emocional, né? Precisava ser tratado, precisava ser cuidado. Então, quantas vezes eu não preguei cura estando doente? Pois é. E a depressão hoje não é só emoção, viu, Leandro? É Existe questão comprovado pela física. neurociência que é química também. Química também, Tem provado que às vezes é alguma deficiência química. Por isso que em alguns casos precisa até de a medicação. Não medicação. sei se foi o seu caso. Cheguei a tomar Chegou a tomar. medicação, sim. Sim. E tomei medicação, acho que por 2 anos. E ali eu fiquei entre a fé e a razão, foi o que você colocou aqui, Sim. né? Paulo também vai dizer, Romanos capítulo 12 ali, sobre o culto racional. Então ele fala, o maior escritor do Novo Testamento fala sobre fé, mas também fala sobre racionalidade, ou seja, sobre razão. E eu fiquei nesse dilema, sabe? Eu falei, como pode? Ninguém tá me vendo. Eu tô aqui, parece que... Só que assim, a gente vê que na Bíblia homens passaram também por situações em que eles chegaram a um limite ali, que achavam que era o seu fim, só que Deus também estava trabalhando na vida deles, nesse aspecto, né? Então eu acho que Deus ele me tirou de um lugar para que hoje eu pudesse estar falando aqui, para de repente alguém que está acompanhando a gente, né, pastor, ser edificado por essa palavra, Graças a Deus por né? isso. E como você citou sobre, aí também não querendo polemizar, mas vamos entrar aqui nessa questão. E se você também não tiver algo definido, não é está certo ou está errado. Sim. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Mas os crentes são curiosos, né? Por si só. Se você falar uma coisa que eles já... Sim. Mas, por exemplo, o Sansão. Sim. Então, o Sansão, ele... Isso aqui é uma pergunta de debate que... Se Sansão foi salvo ou não, porque ele ali, né, naquele momento, deu cabo da sua vida, Sim. né? Aí nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Judas se retirou, né? Se retirou para se enforcar, né? Mas se retirou. Então, alguns... Aí já é extra-bíblico, fala que ele se focou, seu corpo foi aberto ao meio, enfim. Mas, na sua opinião, assim, em relação ao que você falou, assim, a pessoa que chega nesse nível, a dor é tão grande que ela quer tirar, então precisa ter muita coragem para isso. Ela quer acabar com o seu sofrimento. Na questão da salvação, que eu sei que isso é departamento de Deus, e aqui a gente não vai resolver essa história. Essa é a teologia, né? É, é. Mas o que que você acha disso? Né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Por exemplo, eu usei esses 2 exemplos, né, que são os exemplos mais discutidos aí na internet. E não tô falando que você tem que definir, mas assim, a gente sabe que a salvação é departamento de Deus. Então, assim, chegaram pessoas já para mim, falando dos seus familiares que deram... E eu dei uma palavra de conforto. Ao invés de querer dar resposta e entrar em polêmica no momento de dor da pessoa, eu dei uma palavra de conforto, não dando certeza se a pessoa foi salva ou se ela foi pro inferno. Não é isso. Porque essa resposta aí é uma resposta genérica, é uma resposta... Mas vamos tentar entrar no campo da Bíblia aqui, trazer uma reflexão sobre isso também. Os dois casos que você citou, eu penso que eles perderam sentido, perderam o encanto existencial. No caso de Sansão, ele traiu vamos dizer assim, um propósito de vida, né? Ele tinha claramente, Deus tinha um caminho para Sansão e ele acabou com os prazeres, né? Que assim, tá aí, né? Nos atraindo toda hora, Exato. né? Ele foi tomado por uma questão de prazer momentâneo, né? E uma coisa de Sansão que eu acho muito peculiar é que a gente tem que ficar muito atento é que as coisas que aconteceram foi acontecendo aos poucos, né? É verdade. Aos Pecado, né, foi poucos, ele foi gerando cedendo, até que morte. ele brincou, né? Não, Exato. faz isso, não, faz aquilo. E tem coisa que a gente Flertando com o pecado, né? flertando, e tem coisa que você não pode brincar, cara. É. Sabe? Não pode brincar. Saúde mental é uma das coisas que você não pode brincar também. Você tem que levar a sério. Sim. Então eu creio que ele perde esse encanto existencial, mas há dentro para a Sansão uma condução de um propósito de Deus mesmo. Ali Deus conduz Sansão ali e ele quando ele chega naquele finalmente,
né? Sim. O Judas, pela dor da traição, né? Como psicólogo, eu entendo, como eu te falei, eu entendo que quem se mata está querendo matar a sua dor, ok? Beleza. Aham. Na parte teológica, da maneira que eu creio, cara, eu não creio realmente que a pessoa vai perder a salvação por isso. Certo. Da maneira que eu creio, tá? Uhum. A dor de Sansão era uma dor que eu tenho que respeitar, que foi de sofrimento. Deus o conduziu também àquela situação, não tinha uma outra saída. Deus foi glorificado, inclusive, se você vê o texto, né? Uhum. Deus queria que ele morresse? Obviamente, acredito que não. Mas aconteceu aquilo, sabe? Aconteceu. Deus foi glorioso, o nome do Senhor foi glorificado. Exato. E no caso de Judas, que é um caso mais delicado, mais complicado, mas que também era um discípulo, era um apóstolo, que deixa vários exemplos que a gente também não deve fazer, tem um sofrimento envolvido. E tendo sofrimento envolvido, se a dor era tão grande, eu não consigo dimensionar essa dor, eu não posso julgar em relação à salvação, até porque a salvação, na minha forma de entender, na minha soteriologia, ela é, que está escrito lá em Efésios, pela graça sois salvos, Mediante a fé. mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Isso é dom de Deus. Então eu acredito muito nisso. O pessoal, mas você é o quê? Você é arminiano, calvinista? Cara, eu não gosto de rótulo, eu não curto. Sou bibista. Biblista, soberanista, acredito na É. soberania de Deus, sabe? Assim, então eu acredito muito nisso, sabe? Acredito que... Agora, eu tenho que tomar cuidado de falar isso também, É. porque assim, Deus não queria a morte, tanto de Sansão nem de Judas. Deus quer que você viva, Sim. tá? Então Deus quer que você trate a sua dor e seu sofrimento, trate na clínica, no gabinete pastoral, converse, faça terapia, porque Deus quer a vida, Sim. tá? Agora, da vida para lá, é só Deus que pode realmente dizer o que acontece. Mas eu não arriscaria também, né, Leandro? A gente não deve arriscar também, Não, né? A é. gente deve confiar nossa vida ao Senhor, porque Ele tem o tempo da Com nossa vida, certeza. né? Verdade, meu amigo. Bom, estamos encaminhando aqui para o final. Eu gostaria, pastor, aproveitando, né, uma palavra, que você direcionasse uma palavra para os nossos ouvintes ou, né, os telespectadores ali para aquela câmera ali. Direciona uma palavra para eles, para o coração daqueles que estão ouvindo, né, aproveitando a sua, né, presença aqui, né, hoje no Perfeito. podcast. Legal. Bom, agradecer, obrigado pela oportunidade, tá bom? Nós citamos um autor aqui que é Augusto Cury, que ele vai dizer, ao contrário do que alguns estudos estavam apontando, que a depressão seria o mal do século, ele diz que é a ansiedade, né? É E isso. o Evangelho, ele nos fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, se eu posso deixar para você aqui uma reflexão, uma mensagem, que você coloque a sua vida, faça um roteiro da sua vida, coloque sua vida nos trilhos e faça o que está ao seu alcance fazer, o que está às suas forças fazer, organize a sua vida, porque muita da nossa ansiedade é desorganização, aí a gente põe a cabeça lá na frente sem pensar em organizar aqui. Organiza e não fique preocupado, sabe? Faz a sua parte, você trabalha, estuda, faz terapia, vai para a igreja, viva o evangelho, coloque a tua vida, lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Porque eu não tenho dúvida Amém. nenhuma, que para além de Glória a qualquer Deus. tipo de teoria ou psicoterapia, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque é Ele. Ele tem cuidado da sua vida e tem cuidado das nossas vidas. Glória a Deus, meu amigo. Vou até te cumprimentar aqui. Obrigado Amém. Obrigado você, Leandro. pela Prazer. presença, Tamo tá? junto. Deixe o seu canal. Pode falar do seu canal, do Perfeito. seu trabalho que você está fazendo também. Então, a gente tem o projeto da Confraria Escuta e Reflexão. Aí lá no YouTube é TV Escuta. Coloca TV Escuta, que já vai aparecer para você lá o canal. No Instagram, a gente está @escuta.reflexão, né? Sem o acento, @escuta.reflexão. Segue a gente lá, que é um prazer aí a gente trocar ideia e reflexões. Tamo junto. Glória a Deus. E quero agradecer também, mais uma vez, você que acompanhou esse podcast. Siga-nos também lá no nosso canal, Theo Veritas. É fácil de você achar no YouTube e também no Instagram e no Spotify, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio.